pedimos, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, de 2 Pedro, versículo 1 a seguir. Eu vou ler um texto um pouco extenso, para maior compreensão do assunto no texto, amém? Se vocês ficarem atentos à leitura, o conteúdo contido no texto, você vai ter uma compreensão maior, amém? Diz assim a palavra de Deus, no segundo livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé e à virtude à ciência, o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéril no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Bendito seja o Senhor para sempre. Abra o seu coração para que o Senhor possa ter acesso ao coração de cada um. O texto que nós acabamos de ler aponta um processo de crescimento ou de não crescimento, dependendo de cada envolvido neste processo. Preste atenção aqui. O texto que nós acabamos de ler aponta um processo de crescimento ou de não crescimento, dependendo de cada envolvido nesse processo, que podemos chamar de escada da fé. Repita comigo: escada da fé. Escada fé. Onde se pode descer ou subir, crescer ou diminuir nesse processo na escada da fé. O texto aponta isso. O texto nos fala claramente acerca de um processo que nós podemos vivenciar ou viver esse processo, que nos permite subir ou descer nessa escada da fé. O tema da mensagem é a escada da fé, amém? Guarde isso aí, a escada da fé. O que é escada? Escada é uma série de degraus dispostos para por eles subir ou descer. Ambos possibilitam os dois sentidos, sendo isto aplicados para o direcionamento da vida. E Pedro faz isso.
ele nos faz entender no texto os dois sentidos: o de descer pelos degraus e também o de subir pelos mesmos degraus na escada da fé. Glória a Deus. Seria importante se todos nós tivéssemos ou obtivéssemos esse conhecimento, para crescermos ao invés de descermos nos degraus da escada da fé. O apóstolo Pedro se importa a escrever para encorajar primeiro, e segundo, para despertar a igreja acerca de grandíssimas e preciosas promessas, quando nos mantemos firmados e participantes na natureza divina em Cristo, na condição de salvos em Cristo Jesus. O versículo 4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado. Olha isso aqui.
subir, ou encontram dificuldade de subir os degraus da fé e vão descendo lá degraus abaixo. Porque olha, presta atenção, isso está muito ligado àquilo que é os nossos olhos. A palavra de Deus diz assim: olha, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Presta atenção. Por isso que todos os dias nós precisamos trabalhar em oração, em consagração, em jejum, para pedir para que o Senhor nos renove a cada dia, porque os nossos olhos não poderão ser mal com relação à escada da fé que nós estamos caminhando, e não conseguimos enxergar de uma maneira plena aquilo que está no topo. Mas um dia, quantos têm essa esperança? Um dia o Senhor revelará para a sua igreja. Um dia o Senhor revelará para mim e para você. Um dia o Senhor vai trazer à tona aquilo que está escondido, para que você possa viver, para que você possa estar com Ele para sempre na eternidade. Bendito seja Deus. Vida é a reunião daquilo que diferencia um corpo vivo do morto. Vida também é um tempo de um ser existente, do seu nascimento até a morte. Então o texto está se referindo ao tempo de existência do seu nascimento até a morte. Sabe qual é a intenção que o Eterno quer para mim e para você? Que eu e você, todos os dias, subamos os degraus da fé para estar com Ele para sempre. Glórias ao nome bendito do Senhor. E olha que para mim, o incrédulo não consegue ter acesso a isso, porque no seu coração está muito mais interessante as coisas deste mundo do que as coisas espirituais que o Senhor, pelas sagradas escrituras, tem revelado aos céus, aquele que tem temor ao Senhor. Bendito seja o Eterno. Então é o tempo da existência de um ser, do seu nascimento até a morte. Vida é isso. E Deus está olhando para mim e para você. Deus nos contempla a todo instante, desde que você nasceu. O salmista diz assim: olha, ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor fez menção do meu nome. Bendito seja o Senhor. Então Ele está olhando para mim e para você, desde que você nasceu, e Ele vem cuidando de você, Ele vem guardando a sua vida, Ele vem protegendo, Ele está guardando, Ele está dando possibilidades para que você viva para a honra e glória do seu santo nome. Você entende isso? Diga amém. Vida é aquilo que dá vigor ou sentido à existência de alguém. O que é que dá sentido? O que é que dá vigor à tua existência? O apóstolo Pedro nos faz pensar, nos faz refletir de uma maneira profunda. Porque se Cristo não é a razão do meu viver, sendo Ele a nossa esperança eterna, a nossa eterna esperança, se o teu coração, se no meu coração não é pleno isso em nós, está faltando algo espiritual em cada um de nós. E Pedro fala vida no sentido disso, no sentido que nós precisamos estar vivos e ativos, porque Cristo deve ser o sentido para o meu viver, para o teu viver. Amém. Glória a Deus. Vida e piedade. O que é piedade? Primeiro é a demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. Piedade, primeira coisa é isso: a demonstração de amor e de afeto pelas coisas religiosas, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pela comunhão com Deus. Piedade é isso. Primeiro, piedade é o sentido de você ver prazer e ter prazer em fazer a obra de Deus e em estar na casa de Deus. Se está faltando isso, está faltando piedade em nós. Segunda coisa, piedade é a compaixão pelo sofrimento de outras pessoas. Qual é o sentido aqui? No sentido de resgatá-los da condenação eterna, resgatá-lo do inferno. Então, piedade aqui está no sentido de
ter compaixão pelas pessoas que estão aí no mundo sem Cristo, e elas não estão nem aí. Depende de mim e de você ter piedade delas, ter misericórdia delas e levar Cristo ao conhecimento de cada uma delas. Nós precisamos estar empenhados a isso. Precisamos sentir a necessidade das pessoas que estão vivendo lá fora sem Cristo. Elas estão condenadas ao inferno, estão em um estado de condenação eterna. E a palavra de Deus enfaticamente afirma que viver em Cristo, o sentido de piedade aqui é justamente você olhar para essas pessoas e fazer esforço para que elas sejam alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. Terceiro, piedade é a virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Oferecer a Deus o culto que Ele merece. Olha aqui para mim. Será que nós estamos oferecendo a Deus o culto que Ele merece? Qual é o sentido disso aqui? Pedro nos incentiva a entendermos que nessa escada da fé, nós recebemos do Senhor, dele mesmo, diga dele mesmo. Não veio de você, veio dele mesmo. Veio dele no sentido pleno, nos capacitando a oferecer um culto que ele merece receber. Glória a Deus. Então, se nós recebemos, diz o texto bíblico, nós recebemos um sentido pleno de oferecer a Deus um culto que Ele merece receber. Se nós estamos tendo dificuldade nisso, precisamos rever os nossos conceitos espirituais, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira, nos impulsiona a entendermos que essa escada da fé, nós não podemos retroceder ou pensar em retroceder. Não. Cada dia é um degrau que você precisa subir. Cada dia Deus coloca um degrau à sua disposição. Glória a Deus. E talvez Ele não vai colocar 3, 4 degraus, porque Ele conhece a mim e a você. Mas de acordo com o nosso limite, de acordo com a condição de cada um de nós, o Senhor coloca um degrau à sua disposição para que você possa subir esse degrau a cada dia. Glória a Deus. Estas coisas que o texto bíblico aplica não fazem sentido naqueles que não têm fé. Não fazem sentido naqueles que não foram resgatados da corrupção do mundo. A maioria das pessoas vivem e viverão encantadas com as maravilhas deste mundo, e por isso não almejam a vida eterna e o gozo celestial em Cristo Jesus, porque os seus olhos estão cegos às coisas celestiais e não conseguem ver, não conseguem enxergar a magnitude daquilo que o Senhor preparou para a sua igreja. Olhe para você mesmo. Ainda há esperança de um céu de glória no seu coração? Ainda existe uma esperança de um céu de glória aí no teu coração? Porque se essa esperança deixou de existir, meu irmão, quero em nome de Jesus pedir para você que corra aos pés do Senhor, porque hoje é uma noite importante para que você possa ser renovado nesta noite. Glórias ao nome bendito do Senhor, que vive para todo sempre. O apóstolo se empenha a esclarecer isso, para que vejamos e valorizamos. Querido, se você não vê, se você não conseguir visualizar isso que estou pregando, que esse texto revela, você não vai conseguir valorizar as grandíssimas promessas que diz o apóstolo Pedro. Ele usa a expressão, as grandíssimas promessas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Levante a sua mão e adore a Ele. A escada da fé, segundo, está relacionado ao conhecimento de Cristo.
versículo 3, a parte B diz assim: pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O conhecimento é um entendimento sobre algo, é entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Quando se trata de Cristo, ou você tem experiência com Ele, ou você não vai conhecê-lo. A primeira experiência que nós temos em Cristo, e é isso que o apóstolo Pedro está se referindo, é quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele e passamos a ter a habitação do Espírito de Deus em nós, e possamos sentir a paz de Cristo, que excede todo entendimento, fluir dentro de cada um de nós, nos gerando esperança em Cristo todos os dias. Ainda que seja aquele dia que levantamos e somos bombardeados pelo inferno e pelos dados inflamados do maligno, você saberá para onde deve olhar e buscar refúgio. Bendito seja Deus para sempre. Você saberá para onde olhar e encontrar, aleluia, o fortalecimento para a sua alma e para o seu espírito. Por quê? Porque isso, porque na subida da escada da fé, você teve experiências com Cristo, e essas experiências marcaram a sua vida, e é por isso que você está aqui, é por isso que você permanece buscando a Deus e servindo a Ele, porque todos os dias o Senhor nos proporciona experiências reais e vivas com Ele. Amém? Glória a Deus. Traga a sua lembrança, traga a sua memória as experiências que você tem tido com Cristo. E se você não teve experiência o suficiente para te fazer entender o enredo dessa subida dos degraus da fé, ou da escada da fé, eu quero nesta noite que você abra o seu coração, para que o Espírito de Deus te faça entender, porque é necessário ter esse conhecimento. Glória a Deus. Não é apenas o conhecimento da razão, da inteligência, mas da experiência. Glória a Deus. É a ação de se relacionar com uma ou mais pessoas. Conhecimento é isso. A possibilidade para esse conhecimento somente será possível àqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, você não vai entender nada do que eu estou pregando se você não for uma nova criatura. Você não vai entender absolutamente nada do que eu estou pregando, porque eu estou pregando para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que estão salvos em Cristo Jesus, estão subindo nos degraus da escada da fé. Aleluia, estão aguardando ouvir o toque da trombeta e a igreja será arrebatada para a glória, porque nós vivemos essa esperança. Glória a Deus. Ainda há essa esperança no teu coração? Cristo breve virá. Aleluia. E não tardará. Ele não tardará para aquele que está em comunhão com Cristo. Ele não tardará para aquele que aguarda nas promessas do eterno. Ele não tardará para aqueles que têm experiência com Ele. Ele não tardará para aqueles que se relacionam com Ele. Quando nós nos relacionamos com Cristo, nós podemos desfrutar de coisas gloriosas, ainda que estamos vivendo nesta vida terrena. Existe a possibilidade de você sentir a alegria em Deus. Existe a possibilidade de você sentir o mover do Espírito de Deus dentro de você, que foi renovado por Deus, que foi resgatado da corrupção do mundo, que foi salvo em Cristo Jesus para a glória de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O conhecimento que o mundo almeja está na contramão ao conhecimento que o apóstolo se refere no texto. No mundo eles farão de tudo para desviar a nossa atenção das grandíssimas promessas referidas no texto. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Olha aqui para mim.
O mundo não acredita, não acreditará, e fará de tudo para que você desista de acreditar. Entendeu isso? Diga amém. Eles não acreditam, não acreditará, porque isso é para quem é nova criatura em Cristo Jesus. E o mundo fará de tudo para que você deixe de acreditar nas promessas das Sagradas Escrituras. Eles farão de tudo para que você deixe de acreditar nas promessas, nas grandíssimas promessas que o apóstolo Pedro instrui e alerta que estão dispensadas à igreja do arrebatamento. Glória a Deus. A escada da fé está relacionada com a glória e virtude de Cristo. Diga comigo: glória e virtude de Cristo. De quem é a glória? Dele. De quem é a virtude? Dele. A glória é dele e a virtude também é dele. O que que Pedro está querendo dizer com isso? Quando o versículo de número 3, a parte C, o texto diz assim: daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Observe que Pedro está dizendo que Cristo é o próprio Deus, que encarnou para ser oferecido na cruz do Calvário como sacrifício para o próprio Deus, para o resgate da minha vida e da sua vida, para o resgate da minha vida, da sua vida e de todos aqueles que acreditam nas promessas, grandíssimas promessas das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Preste atenção nisso aqui. A glória é dele, a virtude é dele. E Pedro diz que ele nos chamou pela sua glória e virtude. Pedro apresenta Cristo como o único Deus que encarnou cumprindo os fundamentos das Sagradas Escrituras. Nele, somente nele, através dele, podemos ser conduzidos para a glória eterna. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome do unigênito Filho de Deus. Levante a sua mão e glorifique, porque você reconhece isso. Bendito seja o eterno para sempre. As Sagradas Escrituras revelam Cristo como Deus supremo e poderoso. E Pedro diz assim: ele nos chamou para a sua glória e virtude. E quando foi que ele nos chamou para a sua glória e virtude? Quando ele entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vitória. Por isso nós estamos aqui mais uma vez no culto de Santa Ceia. Bendito seja o eterno, para subirmos mais um degrau na escada da fé, para nos apresentar a Deus. Ei, você que já se apresentou a Deus neste dia, levante a mão e glorifique ao Senhor. Você que já se apresentou a Ele neste dia, nesta noite, abre a tua boca e adore ao Senhor, porque Ele recebe a tua adoração. Cristo para muitos, talvez, quem sabe a maioria, não passa de um profeta, de um idealizador. Mas para a igreja eleita, Cristo é o motivo de vivermos numa glória eterna. Cristo é a nossa esperança eterna. Glória a Deus. Deixa o mundo desprezar a Cristo. Eu quero convidar a você a subir, a continuar subindo nos degraus da fé, na escada da fé, para que você não fique, quando a igreja for arrebatada para a glória, este mundo vai almejar isso e não vai ter retorno mais. O Senhor preparou para aquele que tem fé. Glorifique e exalte a Ele. Quarto e último ponto: a escada da fé está relacionada à produtividade para o reino. Repita comigo: produtividade para o reino. O versículo 8 diz assim: porque se em nós houver e abundarem estas coisas. Preste atenção nessa exortação. Porque se em nós,
é responsabilizando a cada um de nós, amém? Porque se em nós houver e abundar nestas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis. Preste atenção, porque a escada da fé está relacionada à nossa produtividade para o reino. A ociosidade e esterilidade que está contida na vida daqueles que, ao invés de subir os degraus, estão descendo nos degraus da escada da fé. Uma realidade na vida de muitos que um dia estavam subindo, mas de repente pararam e retrocederam, deixaram de prosseguir. Pedro apresenta a escada da fé no texto como sendo a vida, a piedade, o conhecimento, a temperança, a paciência, a gentileza fraternal e amor. Esses são os degraus que possibilitam ou possibilitarão subir para fazer parte no reino de Deus. Olha aqui para mim. Descer sempre foi mais fácil do que subir. Sempre foi mais fácil descer do que subir. Para subir você precisa fazer esforço. Olhe para você mesmo. Para subir ou para continuar subindo, você precisa sacrificar a si mesmo, negar a si mesmo. Quando Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, subir essa escada da fé, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e suba. Venha, carregue a sua cruz e suba. Não é fácil, mas o Senhor tem conduzido você até aqui. Levante a sua mão e dê glória. Não é fácil, não está sendo fácil, mas o Senhor tem conduzido você até aqui. Adore, exalte, glorifique ao nome dEle. Aleluia. Satanás não tem conseguido vencer você, porque você não retrocedeu. Você continua levantando o pé para subir mais um degrau e continuar subindo. Somos pequenos, sim, somos limitados, mas a presença do Eterno está contigo. A presença do Eterno está conosco. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Aleluia. Oh glória. A cegueira é apresentada no versículo 9. O versículo 9 fala de uma cegueira. O texto diz assim: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O texto está relacionado àqueles que não evidenciam o seu chamado, aqueles que não evidenciam a sua vocação em Cristo. O esforço pessoal é apenas direcionado às conquistas materiais. O camarada é um bom empregado, ou é um bom empregador. Contudo, existe um vazio existencial, um vazio espiritual nele mesmo, e ele não consegue enxergar isso. Mas ele é um bom empregado, mas ele é um bom empregador, mas ele aplica a sua vida apenas para isso. E Pedro nos ensina no versículo 9 que se você não evidenciar o seu chamado, evidenciar a sua vocação, você se tornará um cego. E como que um cego vai conseguir visualizar a esperança da glória? A cegueira aqui é espiritual, olhe para mim. A cegueira aqui é espiritual. Que nós só conseguimos viver esta pauta de continuar subindo na escada da fé quando nós proporcionamos a evidência da nossa vocação, do nosso chamado. Olhe para mim, você sabe para que Deus escolheu você? E quem fala no teu coração não sou eu, é o Espírito de Deus que fala em cada coração.
Você sabe para quê que você foi chamado por Deus? Para que você foi chamada por Deus? E quem que te alerta isso todos os dias? É o Eterno que fala ao teu coração. É o Espírito de Deus que não nos deixa quieto. E glória a Deus que Ele não nos deixa quieto. Levante a sua mão e agradeça a Deus, porque Ele não te deixa quieto. Porque essa inquietação provocada pela ação do Espírito de Deus na minha vida e na tua vida, para que possamos evidenciar a nossa vocação, o nosso chamado, isso flui do trono do Eterno para te manter de pé, para te manter ativo, para te manter caminhando na presença de Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Eles ficarão cegos, a sua visão é limitada à vida terrena. Por isso, são chamados de cegos pelo apóstolo Pedro. Não encontraram graça para se envolver, para subir a escada da fé. Não conseguiram encontrar graça para se envolver, para subir a escada da fé que preguei a vocês nesta noite. Eu quero que você guarde no coração esta palavra. Eu quero que você guarde no coração esta palavra e você entenda que todos os dias o Senhor está no degrau de cima da escada, convidando você a subir. Todos os dias o Senhor sempre